Bom, pessoal, já esperamos aqui alguns minutinhos, em respeito a vocês que já entraram no horário. A gente vai iniciar aqui, tá? Então, primeiramente, bom dia. Muito obrigado aí pelo tempo de vocês estarem aqui mais um webinar com a gente, aqui da AWS. A gente começa hoje a semana de AI ML, então a gente vai ter alguns dias aí de webinários de manhã, né, diversos assuntos, e vou estar com uma galera aqui hoje, a gente está aqui com o time de marketing também, e eu vou me apresentar um pouquinho para quem não me conhece. Prazer, meu nome é Claykerson de Oliveira, eu sou arquiteto de soluções aqui na AWS, mais ou menos há quase 3 anos, 2 anos e pouquinho, 7 meses mais ou menos, e eu sou um dos responsáveis aqui, um dos arquitetos que cuida da área de educação dentro de setor público, tá? E a gente está aqui também. Fala aí, Gabriel, apresenta aí. Bom dia, pessoal, tudo bem? Prazer, eu sou o Gabriel Martini, também trabalho como arquiteto de soluções dentro do setor público, né, focado na área de educação, aproximadamente 3 anos e meio. Hoje a ideia é a gente falar um pouco sobre inteligência artificial, né, voltado à área da educação. Então, como que a gente pode aplicar inteligência artificial para resolver problemas de educação, como que a gente pode acabar trazendo valor em cima da educação. Então, a ideia é a gente discutir um pouco. E, caso vocês tenham dúvidas, fiquem à vontade para colocar aqui no chat. A gente tem uma pessoa que vai estar respondendo vocês. E, ao final, também a gente vai abrir um tempo para responder as perguntas de vocês. Isso, boa, Gabs. E falando um pouquinho também, né, da pessoa que vai estar respondendo vocês, também é um arquiteto de soluções, é Sérgio Zaccarelli, ele vai estar aqui com a gente. E caso vocês tenham dúvidas, podem mandando durante a apresentação ou no final a gente tenta responder todas as dúvidas, tá bom? Então, como o Gabriel falou, a gente vai começar um pouquinho falando como computação em si, né, machine learning, AI, está ajudando, né, as instituições de ensino, na parte de educação, como que a gente pode usar essas ferramentas para melhorar ali, né, os resultados, né, dessas instituições, melhorar a experiência dos usuários, enfim. Então a gente vai falar um pouquinho dos serviços, a gente vai falar um pouquinho de casos de sucesso, tá bom? E vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é qual que é o alcance hoje, né, da inteligência artificial no mundo, né? Então aqui a gente tem alguns setores que a gente pode estar olhando, por exemplo, como parte de previsão, a parte de saúde, né, ainda mais nos dias de hoje, né, tem sido muito utilizada inteligência artificial e machine learning para ajudar em diagnósticos, tudo certinho. Na parte de finanças, a gente vai ver em alguns dos dias, se eu não me engano, no segundo ou no terceiro dia dessa semana de AML, a parte de fraude, detecção de fraude, então na parte de finanças, tá? Na parte de tradução, hoje também muito utilizado, personalização de conteúdo, né? Melhorar aquela experiência do usuário, verificar, por exemplo, se ele está gostando desse determinado tipo de assunto, então a gente fazer uma recomendação de outros cursos, ou, por exemplo, alguns outros vídeos, né? Legal. Parte de automação, então, hoje a gente tem diversos carros autônomos, a gente tem visto bastante projetos relacionados a isso, na questões de indústria também, para utilizar na parte de logística ou na parte de criação, controle desses robôs, né, para ter uma segurança maior, um controle maior, uma precisão maior, tá? E também transcrição na parte de educação é bem importante, você pegar o que foi falado naquele vídeo, naquele áudio, você conseguir gerar um texto para depois dar uma acessibilidade, a gente vai até ver alguns cases sobre isso. Então, resumindo, hoje o alcance da inteligência artificial está em todos os lugares, tem diversos setores e diversas pessoas, empresas sendo beneficiadas com isso. Entende? Vamos passar aqui. E então, começando a trazer um pouco dos cases para a gente já ir direto aí, de trazer experiência para vocês. Desculpa o barulho, pessoal, nesses dias de pandemia a gente está ficando em casa, né? Então tem alguns barulhos externos, já peço desculpa. Legal. Então, vamos pegar aqui como que a tecnologia está ajudando as instituições de ensino, né? E vai lá, Gabs. Opa! Então, pessoal, a gente se faz essa pergunta, né, ainda mais atualmente, né, e um caso real, né, falando um pouquinho sobre mim, a minha família inteira
ela está vinculada à área da educação, né? Então, por exemplo, minha mãe é professora, meus avós são professores, então toda a minha família sempre esteve ligada à educação. E querendo ou não, né, todo mundo que está aqui, de alguma maneira, de alguma forma, também está vinculado à educação. Ou porque já trabalha dentro de uma instituição educacional, ou porque tem os filhos estudando, ou porque está estudando atualmente. Então, de certa forma, né, todos nós estamos dentro dessa área. E aí, uma coisa que a gente acaba pensando, né, quando acabam surgindo problemas, a gente pensa em como que a gente consegue resolver esses problemas. E nesse caso, como que a gente consegue resolver esses problemas com tecnologia. Então, a gente sabe que hoje existem diversos pontos que podem ser melhorados, diversas novas soluções que podem ser introduzidas dentro da área educacional. Só para, como o nosso foco hoje é falar um pouco sobre inteligência artificial, então só para balizar, né, o que seria inteligência artificial e como que a gente consegue abordar isso em cima de educação, a gente pode entender como a inteligência artificial como se fosse né, uma maneira de a gente resolver problemas, né, associados ao que a que a pessoa, né, resolveria, o que o ser humano resolveria, então problemas associados ao cognitivo. Aí a gente pode interpretar isso mais como um contexto, como um conceito, né? E aí existem algumas formas de a gente acabar implementando, de fato, uma solução de inteligência artificial. Que aí entra uma das soluções, né, para implementar esse tipo de caso, entra o famoso aprendizado de máquina, né, o que a gente acaba chamando de machine learning. Então, a gente vai trazer algumas soluções baseados em machine learning e em alguns serviços AWS. Então, conversando com a minha família, né, conversando com as pessoas e pensando também na minha experiência própria, a gente trouxe algumas soluções que podem ser interessantes. A gente vai falar de alguns casos, mas para agora a gente trouxe algumas soluções não pensando em casos de cliente, mas o que seria possível fazer, né? Então, você pode, por favor, passar um slide, Claik? Eu te dei acesso também, mas eu vou passar aqui para você. Você testar aí se está conseguindo mexer meu mouse. Tá, obrigado. Consigo sim. Então, o primeiro problema que a gente trouxe, né, a gente sempre tem que pensar o que a gente quer resolver. Então, no caso, nos tempos atuais, onde a gente está utilizando muito a videoconferência para conseguir, né, passar conhecimento, ter as aulas, a gente acaba pensando em questões de acessibilidade, né? Então, diversos alunos, por exemplo, com deficiência auditiva, que antes conseguiam, em uma aula presencial, ter uma pessoa ali do lado para conseguir ajudar por linguagem de sinal ou por outro meio, acaba que, através da videoconferência, isso se torna um pouco mais difícil, né, nas condições que a gente se encontra hoje. Então, como que a gente pode acabar ajudando esses alunos, né, a resolver e dar uma solução melhor para esses alunos com deficiência auditiva? Então, aqui embaixo, a gente tem um desenho de um exemplo de arquitetura, usando os serviços AWS, onde a gente conseguiria, por exemplo, através da nossa plataforma de videoconferência, que é o Amazon Chime, a gente conseguiria implementar diferentes funcionalidades, tanto para transcrição em tempo real, então, por exemplo, gerar legendas para esses alunos conseguirem ler aquilo que o professor está falando, gravar essa aula para que o aluno consiga assistir depois, e gerar as legendas, né, também. A gente conseguiria, por exemplo, colocar dentro de um ambiente de videoconferência imagens, né, com linguagem de sinal, conforme o professor vai falando. Então, as possibilidades, né, são diversas quando a gente acaba encontrando várias soluções. E aí, nesse caso específico, quando a gente pensa em inteligência artificial, onde acaba encaixando isso, né? Então, por exemplo, tem o serviço que é o Amazon Transcribe. Esse serviço, ele justamente vai fazer a transcrição daquele áudio que o professor está falando para texto. Então, através desse entendimento dessa linguagem, né, desse áudio, a gente consegue fazer essa transcrição para texto e aí trabalhar em cima desse texto, por exemplo, para gerar legendas. Bom, um outro problema que acaba ocorrendo muito, né, isso eu passei muito tempo, né, observando, no caso a minha mãe, como eu disse, é professora,
E um problema que acaba ocorrendo é em relação à correção de provas. Então, vocês devem imaginar, né, que o professor ele acaba recebendo muitas provas ali para corrigir, né, na época de provas, e em um tempo muito limitado, né, para conseguir entregar esses resultados. Então, é uma tarefa que acaba exigindo uma alta carga de trabalho, acaba sendo repetitivo, né, mas é necessário ser feito. E qual outra solução com tecnologia que a gente poderia fazer para acabar auxiliando o professor, né? Então, aqui tem um outro desenho de arquitetura. Nesse desenho de arquitetura, a gente vai ter mais dois serviços para inteligência artificial, que é o Amazon Textract e o Amazon SageMaker. O que esse desenho aqui de arquitetura, o que essa solução está trazendo, né? Então, por exemplo, né, para provas múltiplas escolhas, onde a gente tem, por exemplo, alguns sinais dentro da prova, né, onde o aluno vai acabar escolhendo a resposta, ou até mesmo para provas que são digitalizadas, a gente pode utilizar uma ferramenta que é o Amazon Textract, que ele usa inteligência artificial para conseguir interpretar esse texto dentro do documento e transformar isso, né, em um plain text, né, em um texto que consegue ser processado e consegue você consegue tomar algumas ações baseado nisso. E aí tem um outro serviço que é o Amazon SageMaker, onde a gente pode ter modelos de machine learning para conseguir fazer né, resolver diferentes problemas. Então, nesse caso aqui, a gente conseguiria criar um modelo de machine learning para ter detecção de escrita à mão, por exemplo, quando a gente pensa em uma redação, né, ou respostas que não são múltipla escolha. E a gente pode utilizar modelos de similaridade ou regras simples para falar o que aquela resposta, né, ou quanto daquela resposta está correta, facilitando assim um pouco do trabalho do professor em cima das correções. Bem bacana, né? E aqui trazendo um pouco mais de um caso, né, que já acaba acontecendo bastante, acredito que vocês conhecem também o dispositivo da AWS, que é o Echo, né, que utiliza a nossa inteligência artificial, nosso assistente de voz, que é o Amazon Alexa, que é a ideia de trazer Smart Campus. Então, imagine, por exemplo, que os alunos novos dentro de uma universidade, eles precisam saber onde fica determinado local, ou eles querem tirar alguma dúvida rápida ali. E aí, dentro do campus, né, da universidade, da escola, a gente pode ter esses dispositivos da Amazon, onde que o aluno consiga perguntar, né, através da voz, ele consiga perguntar e já obter uma resposta ali de imediato. Então, através do dispositivo, né, o Amazon Echo, a gente consegue fazer uma interpretação daquilo que o aluno está falando, enviar isso para a nossa inteligência artificial, a Amazon Alexa, onde ela vai processar aquilo que o aluno falou, e aí a gente consegue criar diferentes regras de acordo com a nossa regra de negócio, de acordo com o nosso negócio, para saber qual ação a gente vai tomar baseado naquela pergunta, naquela dúvida que o aluno tem. Então, a interface de voz é um outro meio da gente utilizar inteligência artificial. Legal. Outro cenário também que a gente tem aqui, pessoal, é, por exemplo, a Beta, né? A Beta é uma parceira nossa, que é uma empresa, e eles acabaram desenvolvendo uma solução de prever, né, as evasões e reprovações, tá? Das instituições. E mais ou menos ali em 2019, mais de 912 mil alunos, né, abandonaram a escola. E, desculpa, em 2018, né, é um dado de 2018, e quase 2,1 milhões de alunos também foram reprovados, né? E tem um dado do INSPER de 2019, que também traz algumas questões aqui de evasão escolar, que o custo que tem isso para os cofres públicos são mais ou menos de 124 bilhões, porque quando um aluno ele acaba saindo da escola, acaba reprovando, você vai ter alguns outros tipos de gastos no futuro que acaba causando toda essa bola de neve, né, vamos dizer assim. E mais ou menos essa solução aqui, né, da Beta, qual que é a ideia?
A ideia deles é que eles pegaram algumas instituições ali prefeituras, né? E eles analisaram vários perfis de alunos e aí com várias variáveis, tinham diversas variáveis, e eles conseguiram criar um modelo que identifica qual é a porcentagem ali de reprovação ou evasão daquele aluno. E com isso, os professores e a escola conseguem, por exemplo, tomar alguma atitude, alguma iniciativa de, por exemplo, entender o porquê que aquele aluno está faltando, por exemplo, ou qual matéria ele está tendo ali a dificuldade, enfim, ele consegue ter essa ideia e ajudar a instituição a tomar uma atitude em relação para ajudar aquele aluno, para melhorar a experiência daquele aluno, né? E beleza. E o que eles conseguiram, assim, né? Nos primeiros anos, acho que começou mais ou menos ali 2018, 19, se eu não me engano. O que eles conseguiram? Eles conseguiram que 85% das reprovações foram previstas, ou seja, então eles conseguiram, no primeiro bimestre, já ter uma ideia de 85% dos casos que poderiam ter algum problema de reprovação e começaram a tomar uma iniciativa em cima disso e ajudar esses alunos. E eles também conseguiram prever 90% das evasões. Então, eles conseguiriam entender que aquele aluno estava, por exemplo, a ponto de sair da escola, não frequentar mais, e eles tomarem alguma iniciativa. O Gabi, espera aí, não sei se você mudou aí. Beleza. Aí, qual que são os serviços, né, que eles estão usando aqui? Então, eles têm os cientistas de dados ali, e eles têm também um SageMaker, que o Gabriel até comentou antes, que é a nossa plataforma, tem uma infinidade ali de, vamos dizer assim, funcionalidades, né, dentro desse serviço nosso do SageMaker, e eles conseguem ali estar fazendo, treinando os modelos e hospedando aquele modelo ali para que outras aplicações consigam fazer essas análises, e eles consultam, eles têm uma base de dados, que hoje está no banco de dados Oracle, e eles acabam gerando um data lake em cima de todos esses dados que eles conseguem, desses perfis desse aluno, se eu não me engano, são mais de 17 variáveis que eles acabam analisando desses alunos, e aí depois esse modelo faz análise em cima desses dados e consegue depois estar prevendo, né, essa taxa de reprovação e essa taxa de evasão. E aí, trazer um pouquinho de o porquê, né, usar Machine Learning e AI na AWS. Por que a AWS? Então, a gente tem 3 grandes tópicos aqui, né? Então, o primeiro dele é que a gente tem o conjunto amplo e profundo, né, de serviços. O que significa isso? A gente tem, no último ano, a gente lançou mais de 200 novos recursos, né, funcionalidades ou serviços, tá? Então, uma infinidade ali de serviços que possam estar ajudando vocês no dia a dia. A gente tem soluções que elas vão desde para quem não tem conhecimento nenhum de machine learning, inteligência artificial, ou até a gente tem soluções, que depois o Gabriel vai mostrar um pouquinho para frente, de, por exemplo, cientistas de dados que já conhecem profundamente, que às vezes não precisam de uma API pronta, que só eles querem usar, por exemplo, máquinas com GPU, enfim, o Gabriel vai falar um pouquinho mais para frente. E também a gente dá suporte aos 3 maiores frameworks, né? Que também a gente vai ver para frente, mas tipo TensorFlow, Gluon, enfim, PyTorch, mas a gente vai ver mais para frente também, tá? O segundo tópico é que a plataforma da AWS, né, a nuvem da AWS, ela te ajuda e acelera na adoção de machine learning, tá? Com o SageMaker, que nem eu tinha dito que ele tem uma série de funcionalidades dentro, né, desse serviço. Por quê? Ele é uma IDE única que ali você consegue fazer vários fluxos, né, de trabalho. Você consegue fazer desde o tratamento, você consegue fazer o treinamento, você consegue fazer análise, você consegue fazer um monitoramento do seu modelo. Se você não tiver, por exemplo, um conhecimento, você consegue até usar uma funcionalidade que é um auto machine learning ali, né? Ele meio que tenta entender ali seus dados e depois ele aplica ali os melhores modelos de acordo com esses dados. Outra coisa é que se a gente fizer uma comparação das empresas que estão rodando isso no on-premises, né, local, na infraestrutura, lá no data center deles, e a gente fazer essa comparação de rodar esses modelos, esses serviços em nuvem, a gente vai ter um TCO de 54% menor. Ou seja, quando você está com ele local, às vezes você precisa estar sempre atualizando esse hardware, placas de vídeo acabam às vezes não sendo, né, hardwares baratos, né, e todo ano, todo semestre tem uma atualização.
e dependendo como for, às vezes você acaba comprando e você acaba não utilizando isso sempre, assim, né? Você usa somente quando está treinando os modelos, enfim. Com a utilização de nuvem, você acaba conseguindo desligar, utilizar quando precisa, quando sai um hardware novo, você consegue estar utilizando, então isso tem uma ajuda, tá? A gente também tem uma redução de custos de até 70% em data label, então é quando você consegue, você precisa aplicar uma label, por exemplo, aqui é um cachorro, aqui é um gato, então tem um serviço, o Gabs vai falar um pouquinho para frente também, Ground Truth, por exemplo, que nos ajuda, né, nessa questão, e também se a gente tem um modelo de utilização de máquinas, que é o modelo spot, né, que é como se fosse ali, vamos supor, a gente tem um capacity plane no nosso data center, mas sempre tem algumas máquinas que estão ociosas, e aí você consegue estar utilizando essas máquinas que estão ociosas no data center por um preço mais em conta, e você pode ter uma redução de custo de até 90%, tá? E o terceiro pilar é que todos esses serviços de machine learning, eles foram construídos na mesma plataforma dos outros serviços da AWS, ou seja, eles já reutilizam serviços que os clientes já confiam, já têm uma segurança, então parte de armazenamento, parte de computação, que já segue os padrões ali de compliance, enfim, tem uma série de fatores que para manter esses dados, né, esse modelo de computação seguro e confiável, tá? E também a gente usa os mesmos recursos, por exemplo, de computação, armazenamento, segurança e banco de dados que os outros serviços utilizam, como o EC2, que é um serviço dos nossos aí, mais antigos, parte de armazenamento S3 também, um dos mais antigos, tá? E se a gente pegar, por exemplo, um dos maiores, sim, um dos frameworks mais utilizados hoje, que é o TensorFlow, 85% desses ambientes de TensorFlow são executados na AWS, tá? E agora o Gabs vai entrar um pouquinho nas 3 camadas que a gente tem de serviços e infraestrutura, tá bom? Vai lá, Gabs. Opa, deixa eu mudar aqui. Bom, pessoal, quando a gente acaba pensando em inteligência artificial, né, acho que muitos de vocês acabam pensando em algo super complexo, muita matemática, algoritmo, né, estrutura de dados. E para que a gente consiga, né, existem diferentes níveis de inteligência artificial e dentro da AWS, para que a gente consiga, de certa forma, democratizar um pouco a utilização da inteligência artificial para até mesmo, né, clientes que talvez não tenham uma bagagem com ciência de dados, com análise de dados, com estatística, a gente torna isso possível através dessas 3 camadas de serviços. Então, como é que funciona um pouco essas 3 camadas de serviços? Então, para que você consiga implementar uma solução de inteligência artificial, atualmente você não tem mais a necessidade, dependendo do problema que você quer resolver, não tem mais a necessidade de ir muito a fundo, né, dentro desse tópico, dentro dessa área. Só que dentro da AWS a gente faz essa divisão em 3 camadas. Então a gente pensa desde o nível de infraestrutura, né, então como o Clark falou, onde a gente vai suportar, né, os nossos serviços, desde um nível de plataforma, então quando você já quer aplicar algum algoritmo específico de inteligência artificial, quer construir um modelo de machine learning, e serviços mais na camada de cima, que são serviços que a gente chama de serviços de inteligência artificial, onde a AWS vai gerenciar um modelo para você, facilitando, né, a implementação e a solução de um problema. Vou explicar um pouquinho mais de cada uma dessas camadas, começando pela camada de infraestrutura. Bacana. Então, como vocês já sabem, né, hoje a AWS ela entrega uma infraestrutura muito vasta, então com diferentes tipos de máquina. E dentro desses tipos de máquina, a gente tem o que a gente chama de famílias, que vão trazer para a gente recursos otimizados para determinado tipo de workload. Então, quando a gente pensa em inteligência artificial, machine learning, treinamento de modelos, inferências, geralmente a gente está falando de máquinas com alto poder computacional, né? E aí a AWS ela vai entregar, né, diferentes tipos de máquinas para facilitar
o nosso tempo, por exemplo, de um treinamento, né, na criação de um modelo, o nosso tempo de inferências, quando a gente está tentando extrair respostas de um modelo, através, por exemplo, de máquinas com GPU. Então, hoje, dentro da AWS, existe uma família, né, com máquinas de GPU para treinamentos mais intensivos, quando a gente, por exemplo, está utilizando algoritmos de Deep Learning. E, além disso, a gente vem inovando também na área da infraestrutura, trazendo um chip, por exemplo, um processador, que é o Inferentia, focado na otimização, né, e inferências em cima de modelos de machine learning. E o bacana é que quando você está fazendo algo customizado e pensa, né, será que isso vai ser viável de utilizar dentro de uma nuvem? A gente pode utilizar dentro dessa camada de infraestrutura, né, independente da sua customização, utilizar as máquinas virtuais da AWS para conseguir implantar esse modelo que você tem criado. Então, a gente dá suporte aos mais diferentes tipos de frameworks. Então, se você, como o Clark falou, né, maior parte dos workloads TensorFlow em nuvem hoje estão na AWS. Além disso, a gente pode, por exemplo, trabalhar com outros frameworks, como MXNet, PyTorch e outros frameworks de mercado que são conhecidos. Gabriel, eu ainda não trabalho com inteligência artificial e machine learning, né? Quais outras saídas que eu tenho? Então, indo agora para a camada intermediária, que são os serviços de machine learning, a gente vai ter o serviço que é o Amazon SageMaker. O Amazon SageMaker é um serviço muito interessante, né? Ele ainda não é um serviço que vai abstrair totalmente, né, as etapas de construção, as etapas de utilização de uma solução de inteligência artificial. A gente vai falar um pouco da camada acima já já. Mas o Amazon SageMaker ele vai facilitar em todo o processo de criação de um modelo de machine learning. Então, por exemplo, desde a etapa de rotulação de dados até a etapa, né, do deploy de um modelo, do hosting de um modelo. E como que ele acaba ajudando isso, né? É importante dizer, por exemplo, que quando a gente está pensando em construir um modelo de machine learning, a gente tem algumas preocupações. Então, para determinados casos, a gente vai ter o que a gente chama de aprendizado supervisionado, para outros casos, aprendizado não supervisionado. A gente vai ter diferentes algoritmos que a gente vai trabalhar. E para algum desses algoritmos, a gente vai precisar de dados que são rotulados, né? O que seria um dado rotulado? Por exemplo, se eu estou pensando em evasão de alunos, eu preciso saber, né, baseado nos meus dados históricos, né, por exemplo, se estão em banco de dados relacional, preciso saber se aquele aluno, por exemplo, ele continuou dentro de um curso ou aquele aluno evadiu. Né? Será que aquele aluno está matriculado ou já não está mais matriculado? E baseado nesses dados, que é que a gente acaba chamando de dataset, a gente consegue utilizar esses algoritmos de machine learning. Só que para rotular esses dados, na maioria dos casos, a gente não tem esses dados rotulados. Né? A maioria acaba ali, você acaba armazenando aqueles dados, mas não pensa, por exemplo, em um workload de machine learning. E para ajudar nesse processo de rotulação, a gente tem uma feature dentro do Amazon SageMaker, que é o Ground Truth, que ele vai permitir que você crie um trabalho de rotulação, tanto privado quanto público, e você consiga, por exemplo, fazer com que pessoas especializadas, pessoas que conhecem ali do negócio, consigam rotular esses dados para que esse dataset, para que esse conjunto de dados esteja pronto para um algoritmo de machine learning. Além disso, quando a gente acaba pensando nesses algoritmos, muitas vezes a gente não precisa desenvolver um algoritmo do zero. Né? A gente tem diversos algoritmos já conhecidos que podem ser utilizados. Então, por exemplo, quando a gente está pensando em um framework de machine learning, a gente nada mais do que vai utilizar alguns algoritmos ali já conhecidos para solucionar alguns tipos de problema. Só que dentro do Amazon SageMaker, a gente não precisa conhecer um framework de machine learning. Como o Clark falou, a gente tem uma funcionalidade que é o AutoML, que vai já, baseado nos seus dados, tentar escolher o melhor algoritmo para solucionar aquele tipo de problema que você escolheu. E também a gente vai ter os nossos algoritmos built-in. Então, por exemplo, o Clark vai falar um pouquinho mais para frente, mas tem algoritmos de regressão linear, tem algoritmos de classificação, algoritmos de clusterização. Então, você não precisa aprender um framework para começar a utilizar o Amazon SageMaker. Depois de todo esse processo de treinamento, escolha de algoritmo, a gente tem a preocupação
de fazer o deploy desse modelo para ele começar a ser utilizado. Então, a gente pode fazer esse deploy desse modelo dentro de uma infraestrutura gerenciada pelo próprio Amazon SageMaker. Então, ele já vai se preocupar com o balanceador de carga, com a API, né, para eu conseguir fazer as inferências, por exemplo, em tempo real em cima desse modelo. Ele vai se preocupar com a escala da onde esse modelo está sendo armazenado. Então, o Amazon SageMaker vai acabar gerenciando essa distribuição do modelo para que a gente consiga utilizar. E o bacana é que a gente pode tanto utilizar isso dentro do Amazon SageMaker, mas também você pode utilizar esse modelo através de um EC2 ou até mesmo na sua infraestrutura local. Então, falando um pouquinho mais do SageMaker, né, alguns casos de uso e como que as pessoas vêm utilizando o Amazon SageMaker. Então, hoje são milhares de clientes, né, utilizando o Amazon SageMaker. A gente tem vários casos aqui no Brasil. Então, por exemplo, um caso muito recente, fugindo um pouco da área da educação, mas acredito que todos vocês devem conhecer esse cliente que eu vou falar, que é o iFood. Então, por exemplo, hoje o iFood é um cliente AWS utilizando o Amazon SageMaker. E, por exemplo, quando a gente faz um pedido, né, o iFood ele é um delivery, né, de comidas. Então, quando a gente faz um pedido dentro do iFood, a gente recebe um SLA de entrega, né, quanto tempo mais ou menos aquela entrega vai ser efetuada. Então, utilizando o Amazon SageMaker, eles conseguiram fazer testes com diferentes algoritmos, melhorar o tempo de treinamento, e aí eles conseguiram melhorar o SLA de entrega deles de 80% para 95%. Então, é um caso aqui no Brasil muito interessante, né, utilizando o Amazon SageMaker. Passando aqui. Boa. Deixa eu ver se... Vou passar aqui. Passei. Você fechou? Pode ir? Opa, pode sim. É que travou um pouquinho. Beleza. Tá bom, tranquilo, Gabs. Bom, e também, como o Gabs comentou, o SageMaker ele tem alguns algoritmos built-in, né, embutidos nele, que qual que é a ideia? A gente tem o nosso time, né, do SageMaker, a gente tem alguns cientistas de dados, que eles vão lá, pegam os algoritmos mais utilizados hoje no mundo, e eles acabam trazendo isso para o SageMaker de uma forma otimizada para rodar na nossa infraestrutura. Então, como o Gabriel comentou, a gente tem aqui separado alguns temas, eu não vou entrar em detalhes em todos aqui, mas a gente tem, por exemplo, uma classificação, que é muito conhecida com XGBoost, KNN. A gente tem também a parte de regressão, né? Regressão linear, o XGBoost também consegue fazer uma regressão. A gente tem na parte de recomendação, a gente tem ali o Factorization Machines, a gente tem também na parte de visão computacional, classificação por imagem, detecção de objetos, a parte de clusterização, a gente tem o Caminhos. Então, assim, esses nomezinhos que eu falei aqui, para quem não está muito acostumado, nada mais é do que algoritmos, ou seja, códigos, né, que o pessoal acabou desenvolvendo. Aí alguns utilizam alguns frameworks aqui bem conhecidos. E o que você precisa se preocupar? Você precisa se preocupar em tratar o seu dado, né, de fazer o data prep, né, que a gente fala, que é fazer a preparação desses dados. Então, vamos supor, por exemplo, para eu fazer ali uma classificação de imagem, o que eu vou precisar? Você vai ter que ter as imagens tratadas desta forma, tudo certinho, e aí o algoritmo ele acaba utilizando esse seu dataset, né? Então ele acaba usando esse seu conjunto de dados com uma infinidade ali de imagens e acaba utilizando. E aí você, se conhecer um pouquinho de código, você também consegue, por exemplo, fazer ajustes nesse código, porque esses algoritmos que estão built-ins aqui, né, eles não são assim código fechado, né? Eles são código aberto, então você pode ali até editar, fazer, enfim, trocar alguma variável ou acrescentar alguma questão, enfim. E depois que você fizer esse treinamento, essa preparação dos dados, tudo certinho, você pode fazer a hospedagem, né, hospedar esse modelo pronto, por exemplo, de classificação de imagem, numa API que o próprio SageMaker controla isso para você, e aí você pode, por exemplo, pegar a aplicação que você já tinha. Vamos pegar um exemplo aqui do nosso cenário de educação. Então, vamos supor que você já tem ali o seu sistema de LMS, né, o sistema de ensino à distância, e aí ali tem a parte de aplicar as provas ou trabalho, enfim. E aí imagina quando o aluno ele vai, por exemplo, fazer um upload
de uma imagem da prova, uma imagem ali do trabalho, espera que pulou aqui, você consegue, por exemplo, analisando, por exemplo, essa prova nessa API que a gente gerou e fazer uma classificação de imagem ali, por exemplo, ou fazer um reconhecimento de texto, alguma coisa do tipo. Tá? Então, essa é a ideia. Então, o SageMaker, e a ideia da AWS, né, a missão da AWS é que a gente consiga entregar machine learning na mão de desenvolvedores, das instituições, das empresas, seja elas, que nem o Gabriel comentou, pessoas que têm muito conhecimento, né, lá na parte de infraestrutura, até pessoas que não têm tanto conhecimento, um conhecimento intermediário ali com o SageMaker. E agora o Gabriel ele vai falar da nossa última camada, que é quando você ali não tem tanta experiência, mas você quer, por exemplo, utilizar um serviço de, por exemplo, transcrição de áudio na sua aplicação, mas você não conhece nada de machine learning, você quer uma API pronta, por exemplo. Então vai lá, Gabs. Bacana, Claik. Então, como o Claik falou, né, Gabriel, você pode me falar, né, Gabriel, não entendi nada, né, dessa conversa sobre algoritmos, mas quero saber como que eu consigo utilizar a inteligência artificial. Eu vejo valor em cima de inteligência artificial, vejo um monte de gente falando, né, sobre o uso de inteligência artificial, como que eu consigo começar a utilizar? Então, a AWS, ela criou essa camada, onde a gente vai acabar abstraindo, né, diferentes soluções e entregando para vocês um serviço em formato de API para você consumir essas APIs. Então, a AWS ela vai se preocupar com o gerenciamento de tudo aquilo que a gente falou. Então, por exemplo, rotulação dos dados, treinamento daquele modelo, escolha do algoritmo, manutenção daquele modelo, gerenciamento da infraestrutura para entregar as inferências. Então, a AWS vai cuidar disso, né, em diferentes níveis e vai te entregar a solução pronta para você conseguir utilizar. Então, em alguns casos, a gente vai ter o modelo já treinado, em outros casos, a gente vai ter alguns modelos pré-treinados para você conseguir trazer os seus dados. Então, que problemas eu consigo resolver utilizando esses serviços? Então, por exemplo, quando a gente pensa em visão computacional, como o Clark falou, né, se eu quero fazer uma classificação de uma imagem, né, geralmente a gente trabalha com muitas imagens para conseguir fazer uma classificação e gerar um modelo, né, de classificação. Só que a AWS ela traz um serviço que chama Amazon Recognition, onde você não precisa se preocupar com o treinamento de um modelo. A AWS ela já vai entregar uma API pronta para você, onde você simplesmente vai enviar uma imagem e ela vai trazer ali para você uma predição. Então, por exemplo, ela vai trazer para você o resultado do que o modelo está conseguindo ver dentro daquela imagem e o nível de confiança que ele está dando para aquela predição. Então, por exemplo, se eu quero identificar algum objeto dentro da minha imagem, eu consigo fazer uma chamada para o Amazon Recognition e ele vai retornar ali para mim qual que é aquele objeto que está dentro da imagem. Já com rótulos que a AWS estabeleceu, né, dentro desse modelo. Uma outra coisa interessante também é que você consegue construir modelos customizados. Então, se você tem determinadas imagens específicas, então, por exemplo, se você quer saber qual é o material que aquele aluno está utilizando, você consegue utilizar o Amazon Recognition, importar algumas imagens dentro do Amazon Recognition e ter um modelo customizado sem ter a necessidade de se preocupar com o gerenciamento da infraestrutura e o treinamento desse modelo. Outros casos que a gente pode citar, pensando em fala, né, em áudio, é um caso bem interessante, né? Então a gente tem um Amazon Poly, que ele vai transformar o texto em áudio, né? Então, por exemplo, tem um cliente bem interessante da AWS que é o Duolingo. Então, para quem não conhece o Duolingo, é um aplicativo para ensino de línguas. Então, todo aquele áudio que a gente escuta nos exercícios do Duolingo, eles são produzidos através do Amazon Poly. Um outro caso que a gente pode utilizar, já comentou, é o Amazon Transcribe. Então, quando eu quero transcrever de um áudio para texto, seja para gerar legenda ou para processar esse texto, eu consigo importar o meu áudio ou o meu vídeo dentro desse serviço e ele já vai trazer ali o retorno para mim no formato de texto. Então, a gente vai ter outros muitos serviços, né? A gente não vai conseguir acabar abordando todos eles, né, hoje,
mas se vocês tiverem algum caso, algum problema, alguma solução específica e queiram que a gente dê alguma sugestão, fiquem à vontade, a gente vai abrir daqui a pouquinho para perguntas. A gente pode resolver outros tipos de problema, né? Só falando por cima. Então, por exemplo, interpretação de texto, pesquisa utilizando inteligência artificial, criação de chatbots, sistemas de recomendação, de forecasting, de fraude, etc. Então, através desses serviços, a AWS ela acaba facilitando e abstraindo para você em como construir essa solução e você consegue entregar valor, né? Pensando na área da educação, você consegue acabar entregando valor ao aluno, à instituição de ensino, de forma muito mais rápida e sem precisar se aprofundar dentro da área de inteligência artificial. Bom, e conforme aqui a gente falou, né, de diversos assuntos, as situações, né, que a gente está vivendo hoje, a gente deixa aqui uma pergunta, né, para vocês pensarem, enfim, vocês que trabalham aí nas instituições de ensino ou não, nas empresas que atendem ao público, aos seus clientes, quais são os problemas ou necessidades, né, que no caso aqui para a gente de educação, que os alunos, professores ou outros clientes de educação possuem. Ou seja, a gente mostrou aqui alguns casos, algumas formas de solucionar e ajudar, né, esses casos, porém, quantos outros a gente tem no dia a dia e o quantos outros, né, nascendo todos os dias conforme vai passando, enfim, por exemplo, os tempos que estamos vivendo hoje, quanto que trouxe, né, de inovação, né, para essas instituições, para essas empresas, enfim, a gente deixa. Gabs, quer acrescentar alguma coisa aqui? Eu posso passar. Eu acho que é isso mesmo, Clark. E a ideia, né, se alguém quiser colocar no chat, que viu alguma solução que pode ser interessante, quiser saber um pouco mais tecnicamente dessas soluções, acho que agora é a hora, pessoal. Podem ficar à vontade para perguntar. A gente vai abrir o microfone daqui a pouquinho para responder a pergunta de vocês. Legal. Fora também a questões aqui, já aproveitar enquanto o pessoal está mandando aí as questões para a gente responder. O que acontece? Para a AWS e para a Amazon em si, né, é muito importante o feedback de vocês, tá? Aqui tem um link e um QR Code e eu gostaria de pedir para vocês, né, para responder esse questionário, para falar como que a gente foi, se a gente está bem, o que a gente precisa melhorar. É sempre importante aqui para a gente da AWS o feedback de vocês. E também, uma das coisas que a gente está fazendo essa semana de AI/ML é que a gente vai, durante a pesquisa de satisfação, vai ter um campo lá para vocês contarem, por exemplo, uma história de um case de sucesso de vocês, de alguma solução que vocês viram na instituição, na empresa de vocês. E aí a gente vai selecionar, né? Então vocês vão estar concorrendo a um voucher de 50% de desconto em qualquer treinamento da AWS, quem for selecionado, né? Essa história que for selecionada. E mais ou menos ali no final do mês, a história que for selecionada vai receber um e-mail e aí a gente vai estar dando esse voucher de 50%. Então, esse aqui é o primeiro ponto, que é, por favor, responda esse questionário, é muito importante para a gente aqui, né, o feedback de vocês. E agora a gente queria saber, né, se tem alguma questão, se vocês têm alguma dúvidas, como que tá aqui, deixa eu ver aqui no chatzinho do GoToWebinar. Não sei se teve algumas coisas, deixa eu ver aqui. Chat. Não, por enquanto não. Pessoal, se vocês quiserem também mandar alguma pergunta no privado, marcar alguma reunião para a gente entrar em algum assunto mais específico, a gente vai deixar o e-mail aqui. Daqui a pouquinho a gente coloca o nosso e-mail e fiquem à vontade para entrar em contato com a gente também. Isso, eu estou só aguardando um pouquinho para o pessoal ver. Aqui apareceu as questões aqui. Peraí que veio por outro lado aqui. Vamos lá.
Espera aí, Gabs, que eu vou ler aqui para a gente e aí a gente vê de responder. Tá, vamos lá, Gabs, a primeira aqui. Então, a pergunta do Rodrigo. Bom dia, empresa onde eu trabalho, queremos desenvolver uma plataforma que faz correção de provas. O formato de gabarito é próprio e recomendar conteúdos para o aluno de acordo com os erros e acertos nessa prova. Quais soluções posso utilizar da AWS para começar? Bom, Gabs, você me complementa aí se eu tiver errado, tá? Primeiro ponto, eu acho que você consegue usar o Textract para conseguir estar tentando compreender aquele gabarito, né, tudo certinho, e depois você pode estar usando alguns modelos, ou serviço de personalize para tentar fazer alguma personalização de conteúdo, mas aí você vai ter que já ter esses dados desses alunos meio que clusterizados, vamos dizer assim, né, alguma forma de identificar esses alunos, por exemplo, sei lá, matérias que eles estão indo bem ou mal, ou coisas que eles gostam ou não, enfim. Ou também depois tentar desenvolver um modelo próprio usando o SageMaker. Aí teria que entender, por exemplo, quais são os dados que você tem, quais são os perfis e também qual é o tipo de modelo. Se uma regressão linear, por exemplo, você consegue fazer essa análise e entregar ali, enfim, para esses alunos alguma questão. Acho que é isso, Gabs. Tem alguma coisa a complementar? Só complementando, né, o Textract ele vai ter uma feature, né, então além dele ser aquela ferramenta de OCR que eu comentei, ele consegue também mostrar a seleção de elementos. Então, por exemplo, se você tem uma tabela, se você tem múltipla escolha, ele consegue mostrar essa seleção de elementos. Por ser né, você disse, né, que a folha de respostas era uma folha muito específica, a gente pode também trabalhar com o SageMaker para a criação de modelos que substituem aquele conceito de OMR, né, que é o Optical Marquee Reader, né, o leitor óptico. Então, por exemplo, para provas de múltipla escolha, a gente consegue substituir isso utilizando algoritmos de classificação de imagem, por exemplo. Então, são problemas possíveis e passíveis de serem resolvidos. E para recomendação, como o Clark falou, né, vai depender dos dados que hoje você tem desses alunos, mas também é uma coisa possível de se fazer. Legal. Vamos para a próxima aqui, ó. Amazon Transcribe latência. Eu não sei assim o que. Mauro, se você puder mandar mais informação do que seria essa latência para você, porque o serviço basicamente ele é um processo em batch, né? Você manda, por exemplo, e ele. A não ser que você está falando do real time, né? Se eu não me engano. Não sei te falar, sabe, Gabi, se tem alguma coisa de benchmark nossa, algum dado, tipo, falando de latência do real time, que eu saiba, assim, tudo que você faz, por exemplo, de processamento em real time, no final, para o seu usuário, ele não vai ser tão real time. Mas quando a gente fala de, por exemplo, lives, alguma coisa desse tipo, a gente sempre tem um atraso, né? Porque tem sempre o processamento. Então, às vezes, pode ser considerado até normal 30 segundos de atraso. Então, porque, querendo ou não, você vai ter que ter esse processamento de pegar esse áudio, né? Quebrar ele, fazer o processamento de machine learning em cima e depois entregar esse conteúdo. Então, acredito que vai ter sim um pouco, mas eu não sei te especificar a quantidade. Assim, acho que nesse caso teria que fazer testes. Eu acho que também a gente não tem nada na FAQ falando sobre isso, porque acho que vai depender muito também da quantidade, da qualidade desse áudio, enfim. Alguma coisa, Gabs, a complementar? A minha sugestão, né, como o Clark falou, para a gente conseguir saber se aquele tempo está sendo viável, é interessante a gente testar. Então, hoje dentro da AWS tem o Free Tier, né, que é o nível gratuito. Então, você consegue testar, se precisar conversar para fazer uma prova de conceito, a gente também está aberto. Então, a gente consegue, através desse teste, ver se esse tempo é viável para a sua regra de negócio e para a sua solução. Legal. Bom, tem o próximo aqui do Cláudio. Quais são os principais clientes da AWS no Brasil na área de educação que já estão fazendo uso de serviços de AI aplicados à educação? Olha, a gente tem alguns, se eu não me engano, que já é público, assim, eu posso estar errado, mas assim, que eu lembro de cabeça público, Gabi, você me complementa. Tem a Beta, que ela também atende, né, o serviço que a gente falou aqui na apresentação, ela tem a plataforma dela que ajuda no setor de educação, várias instituições. A gente tem também a Anima,
se eu não me engano, eles estão usando, acho que a parte de recognition, algumas questões de outros serviços que eu não me lembro de cabeça agora, mas eu posso depois estar passando por e-mail, enfim, a gente pode estar passando no conteúdo aqui. Tem mais algum, Gabs, público que você lembra? Assim, porque eu lembro de alguns, mas eu acho que não são públicos ainda. Sim, a gente tem a Uninter, né, que a Uninter é a fusão entre a Faculdade Internacional de Curitiba, né, que é a Facinter, e a Faculdade de Tecnologia de Curitiba, que é a FATEC. E hoje a Uninter eles utilizam o Amazon Recognition, né, que é aquele serviço para classificação de imagem, né, visão computacional. Ele também acaba fazendo reconhecimento facial e hoje eles utilizam como um validador, né, utilizando reconhecimento facial, eles utilizam como um validador para os testes que eles aplicam no formato de EAD. Boa. Aí tem outra pergunta aqui do Cláudio também, que é: esses clientes estão fazendo uso dos serviços de AI da AWS ou estão desenvolvendo suas próprias implementações de AI, usando a AWS apenas como infraestrutura? Olha, Cláudio, nesse caso, tem de tudo, tá? A gente tem clientes que é como a gente comentou. Se a empresa que a gente está lidando ali, ela tem esse conhecimento, tem esse know-how e já estão desenvolvendo modelos dentro de casa, enfim, eles acabam usando só a parte de infraestrutura ou também usando a parte de API para alguma, enfim, funcionalidade que eles não têm modelo ou eles acharam mais rápido. A gente também vê um grande crescimento na parte das APIs, uma porque a boa parte delas já está vindo para português, né? Se eu não me engano, acho que até Comprehend, que era acho que um dos que faltavam, saiu recentemente, né, Gabs? Acho que foi semana passada ou essa semana mesmo, que já tem suporte a português. E aí, com isso, tem um grande aumento das empresas preferindo utilizar também essas APIs prontas. Aí o que vai também ditar a regra é assim: quando você usa um modelo, por exemplo, de uma API pronta, acaba que você, às vezes, não tem tantas customizações para o seu cenário, vamos supor. Então, às vezes, você precisa acabar desenvolvendo um modelo próprio. Mas caso você não precise uma customização, nossa, muito assim, para o seu caso de uso, essas APIs atendem, assim, boa parte dos cenários que a gente conhece. Gabs? Não, é isso mesmo, Clark. Então, hoje são clientes, né, utilizando diferentes soluções, né? Como a gente trouxe a Beta, utilizando o Amazon SageMaker, né, construindo o modelo somente utilizando a infraestrutura da AWS, mas construindo o modelo para evasão de alunos, e a Uninter utilizando o Amazon Recognition. Então, os casos de uso, as aplicações são bem diversas. Tá. Boa. Tem um caso do Luciano aqui, que tem um cenário onde recebo vários resumos de texto de 2 ou 3 linhas, e eventualmente recebo isso de uma forma um pouco diferente. Eu preciso identificar se são repetidas ou não. Qual serviço você recomenda para esse cenário? Nesse caso, o que eu vejo é que assim, você teria que ter algo para extrair, né, esse texto, se for, enfim, é, digital, alguma forma, assim, que é o Textract, né? Ele vai te gerar, por exemplo, o que é uma imagem para uma linha ali, né? Enfim, para algo programático, vamos dizer assim, né? E aí depois o que você pode ter é algum modelo, porque o que você teria que fazer é fazer alguma análise semântica, entender, por exemplo, o que quer dizer essa linha, para você depois comparar com outros textos. Aí você teria que ter talvez um modelo meio que pronto. A gente não tem um modelo pronto para isso com as APIs, mas a gente tem, por exemplo, o SageMaker que pode te ajudar. A gente tem alguns cenários, acho que de Word2Vec, que você consegue fazer essa segmentação, entender o peso das palavras, enfim. E também na internet, se você procurar por análise semântica, alguma coisa do tipo, você consegue encontrar modelos prontos e aí você pode estar pondo o SageMaker para fazer essas análises, enfim. Só que aí você vai ter que ter um dataset, né, uma base de dados para você fazer essas comparações, enfim. Dependendo como você entender a linha, se você quiser comparar só se elas são idênticas, é só você pegar, por exemplo, o Textract e depois tentar fazer uma análise mesmo com código pronto. Eu acredito que também seria útil, você não precisaria tanto do machine learning. Agora, se você quer entender aquela análise, o que ele está dizendo naquela frase, se é muito parecido com o que foi dito em outra frase, aí eu acredito que o modelo de machine learning vai te dar uma precisão maior, porque ele vai conseguir compreender essa frase e fazer uma análise mais preditiva, assim. Gabs.
Bacana, Clark. Vai depender de como que estão essas respostas, né? Como o Clark falou, talvez até um motor de regra simples, né, já consiga te trazer uma solução para fazer essa comparação. Então, você poderia, por exemplo, né, caso você não queira criar um modelo do zero, você poderia pensar em uma solução com o Amazon Comprehend. O Amazon Comprehend é um serviço de processamento de linguagem natural. Então, para identificar, por exemplo, fazer uma análise se aquele substantivo é o mesmo que apareceu na outra frase. Então, é possível a gente resolver esse problema com diversas formas, né? Vai depender, de fato, de como que esse texto está sendo aplicado. Boa. Então, a pergunta aqui do Adriano. Eu gostaria de fazer uma avaliação em que o objetivo fosse treinar uma IA e a nota do aluno seria o quanto a rede fosse eficiente no treinamento. Quais as dicas para a situação hipotética dessa? Bom, quando a gente está falando de modelos assim de machine learning, inteligência artificial, normalmente a gente tem que usar uma métrica para conseguir calibrar, para identificar se esse modelo está sendo bom ou ruim, tá? Acho que dois que eu venho na minha cabeça assim que você poderia estar vendo de utilizar é um que o pessoal chama de F1 Score, que é basicamente ele pega algumas regras, eu não lembro de cabeça, Gabi, se você tiver depois esse dado e quiser explicar um pouco mais, mas ele pega um conjunto de informações e ele gera um número, e esse número, quanto maior, melhor. E um outro que eu vejo também de cabeça é o mean square error, né, que é o erro quadrático, a média do erro quadrático, se eu não me engano, traduzindo, acho que é isso para o português, que você também consegue, por exemplo, quanto menor foi esse número, mais a sua rede está sendo eficiente. Tem alguma ideia mais, Gabs? Acho que esses dois são os mais utilizados, né? Acho que o SageMaker até utiliza eles para identificar qual modelo está mais calibrado, enfim. Legal. Vai depender, assim, existem diversos, pensando em estatística, né, existem diversas maneiras de você fazer uma validação do resultado de um modelo. Então, você pode utilizar o F1 Score, esse F1 Score ele vai utilizar, por exemplo, a métrica, é uma junção da métrica de precisão e de recal. Você pode fazer a utilização de uma métrica de acurácia. Então, existem diversas maneiras de você validar o quanto aquele modelo está sendo efetivo de fato. Uma coisa muito importante é você, antes de tudo, antes de validar um modelo, é estabelecer qual que é a sua regra de negócio. Então, entender, por exemplo, se é válido falsos positivos ou falsos negativos, entender qual que é o problema que você quer resolver, se está mais baseado para uma acurácia. Então, primeiro de tudo é você ter definido qual que é o tipo de problema que você quer resolver. A validação, o legal é que, por exemplo, utilizando o Amazon SageMaker, você consegue fazer um teste com diferentes algoritmos, né? Então, hoje, um problema que acaba encontrando dentro de Machine Learning é qual algoritmo eu vou utilizar, qual algoritmo vai me trazer uma melhor resposta, né? E falando um pouquinho mais a fundo, qual hiperparâmetro que eu tenho que utilizar, né? Se aquele hiperparâmetro vai me trazer uma resposta boa, eu tenho que utilizar o outro. E aí, o bacana do SageMaker é que a gente consegue fazer o que a gente chama de tuning. Então, a gente consegue treinar em paralelo diferentes modelos com diferentes hiperparâmetros, diferentes algoritmos, e aí você consegue fazer uma equiparação para ver o que está trazendo o melhor resultado baseado na sua regra de negócio. Legal. Bom, a gente tem a última pergunta aqui, não chegou mais nenhuma, se vocês quiserem mandar ainda, acho que tem um tempinho, mas a pergunta é, como é realizada a cobrança, armazenamento ou transação? Aí vai depender. Cada serviço ele cobra de um jeito. Então, por exemplo, se você pegar a parte do recognition, a parte de imagens, ele vai te cobrar por chamada de API. Então, vamos supor, cada imagem que você quiser comparar na API, por exemplo, de reconhecimento de label, ele vai te cobrar ali, não lembro de cabeça, mas é 0,0 alguma coisa centavos de dólar por requisição. No caso do transcribe, acho que ele cobra por minutagem, né? Ele acho que depende do tamanho ali do vídeo, né, do áudio, enfim. Do SageMaker, aí, enfim, ele vai ter várias funcionalidades lá dentro. Então, ele vai te cobrar por a máquina que você está utilizando para desenvolver e treinar, né, esses algoritmos, ele vai te cobrar um valor pela hospedagem do modelo. Enfim, eu acho que nesse cenário, o que eu aconselho, viu, Neander, se eu não me engano o nome, é que você passe o cenário para a gente, né? Depois a gente vai ter os e-mails, tem o pessoal aqui também que vai estar entrando em contato com o pessoal que tem dúvidas, quiser fazer um projeto, enfim.
e aí a gente conseguir tentar te dar uma ideia maior de custos para o seu cenário. Porque como a gente tem diversas aplicações e serviços, cada um vai funcionar de um jeito, tá bom? Então, desculpa não te dar assim, essa ideia agora, mas basicamente é dessa forma. Então, vai depender do serviço. Tem serviços que é por processamento. Se ele fazer um armazenamento, ele vai cobrar um armazenamento. Se for só transação, ele só cobra transação. Enfim, a gente vai ter diversos cenários. Gabs? É isso mesmo, Clay. Só para complementar, né, os preços da AWS são públicos, né, os preços dos serviços. Então, se você digitar o nome do serviço, né, você vai conseguir entrar na página e vai ter a definição de preço. Mas como o Clay falou, pensando numa solução como um todo, né, numa arquitetura como um todo, é interessante entrar em contato com a gente consegue construir uma estimativa juntos para saber ali o quanto que aquela solução vai acabar custando. Legal. Bom, pessoal, de novo, queria agradecer o tempo de vocês aqui com a gente. Queria agradecer ao pessoal de marketing que está aqui, as meninas, né, que estão aqui com a gente. Queria agradecer ao Zaca, o Sérgio Zaccarelli, que também é arquiteto, que também respondeu algumas questões. Estava aqui por debaixo aqui das nossas mangas, ajudando a gente. E outra coisa também que eu queria pedir é, por favor, responda o questionário. Isso é muito importante para a gente, para vocês também concorrerem ali a 50% de desconto no treinamento. E tem aqui nesse último slide os nossos nomes e e-mails, caso queiram mandar alguma informação, alguma dúvida. E outra coisa que eu queria comentar é não deixem de se inscrever para amanhã e para quinta-feira. A gente vai ter mais 2 dias nessa semana de inteligência artificial e machine learning. A gente tem diversos assuntos aí bem legais para essa semana. E, enfim, amanhã, se eu não me engano, é com o Bruno e na quinta-feira com o Wesley. Eles estão trazendo bastante conteúdo. Obrigado de novo e tenha um bom dia e uma boa semana. Gabs. Obrigado, pessoal. Muito obrigado pelas perguntas, pela presença e participação. Reforçando, né, como o Clark falou, a gente vai amanhã falar sobre segurança virtual. Né? No dia 20 a gente vai falar sobre fraude, eu vou vir falar junto com o Wesley. E durante essas outras apresentações a gente vai entrar mais a fundo nesses serviços que a gente comentou, a gente vai mostrar algumas demonstrações, então é bem interessante vocês participarem. Legal. Obrigado, pessoal, então. Tenha um bom dia.